Olá, eu sou Laís, psicóloga do Núcleo de Obesidade da Endovale. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente discute bastante nas nossas reuniões de equipe, que é o emagrecer ou ser emagrecido. Você já parou para pensar um pouquinho sobre essas duas expressões? O que elas significam? O que pode dizer durante o seu tratamento se você olhar um pouquinho para elas? Antes de começar a falar um pouquinho sobre esse tema, queria pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiverem novos vídeos, vocês serão avisados. Para começar a falar um pouquinho sobre o tema, eu vou dividir entre a pessoa que quer emagrecer e a pessoa que quer ser emagrecida, para vocês entenderem um pouco a diferença entre elas e ver onde você está se encaixando nesse momento e quais as mudanças serão necessárias para beneficiar o seu tratamento. A pessoa que quer emagrecer, ela olha para o processo como protagonista. Ela olha pensando em todas as mudanças que ela precisa fazer, quais as ações que ela precisa mudar, né? Ela olha com cuidado, com leveza para todo esse processo. E aí, o emagrecimento passa a ser mais leve. Ela deixa de ver o emagrecimento como um sofrimento e passa a olhar para o processo como uma nova forma de vida. Agora, a pessoa que quer ser emagrecida, ela busca o milagre. Ela busca com que as pessoas façam por ela, com que o remédio faça por ela, com que o procedimento faça por ela. Isso não é legal. Você precisa de ação, né? Como eu falei, você precisa ser a protagonista do seu procedimento. Você precisa ser a protagonista do seu tratamento. Sendo a protagonista, o tratamento passa a ser muito mais duradouro, né? E o processo muito mais sustentável. O que isso quer dizer? Que você consegue incorporar esses novos comportamentos na sua rotina, né? De forma em que você consiga olhar para tudo isso como um hábito, como uma nova rotina, como uma nova relação com a comida. E o emagrecimento, como eu falei, deixa de ser sofrimento. A pessoa que quer ser emagrecida, ela faz dietas muito radicais, em que não são sustentáveis, em que você não consegue levar essas dietas por um tempo longo. E aí, o que acontece? Você se frustra e para o tratamento, e todo o sofrimento volta a acontecer em relação ao seu processo de emagrecimento. Então, o que é importante? Que você conduza essa relação com o emagrecimento de uma forma saudável, que você entenda que você que vai levar esse tratamento. Todos os profissionais que estão ao seu redor, que é extremamente importante, né? Quando a gente fala no emagrecer, no protagonismo, não significa que você não possa ter profissionais aliados ao seu tratamento. Os profissionais são extremamente importantes, os tratamentos são extremamente importantes, mas eles serão ferramentas para o seu processo. Quem vai dirigir vai ser você. O profissional em si, ele vai te dar ideias, ele vai mostrar para você qual é o melhor caminho para o seu emagrecimento. Mas para isso, você precisa se abrir, você precisa contar, você precisa falar, você precisa expor, né? Todas as suas dificuldades, todas as facilidades, a sua rotina. Precisa ser totalmente personalizado, precisa ser o seu tratamento. E o profissional precisa entender que não existe uma fórmula única, uma fórmula mágica. E sim, existe o que é bom para você, existe o que é bom para o seu processo de emagrecimento. Precisamos entender que a obesidade ela é uma doença e por isso a gente precisa olhar para ela com um olhar de transformação, né? Como a pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela tem que transformar a alimentação dela de alguma forma para que ela consiga controlar a doença. A obesidade é muito semelhante. A gente precisa entender qual vai ser o novo formato de se relacionar com a comida. Né? Como eu vou me relacionar com essa comida, como vai ser a partir de agora, qual o melhor tratamento para mim, né? E o que vai funcionar a longo prazo para mim. É só um início, né? O tratamento da obesidade ele não tem começo, meio e fim, ele tem um começo, ele tem uma transformação. E para isso você precisa entender qual é a melhor transformação para você. A pessoa que quer ser emagrecida, ela tem sempre o sentimento de culpa regendo o tratamento dela. Como é isso, né? Então ela sempre acha que ela nunca pode comer uma pizza em família, nunca pode ir pro churrasco, nunca pode ir pro barzinho. E quando isso acontece, vem um sentimento enorme de culpa, em que ela se culpa, em que ela põe tudo a perder, ela acha que não vai dar certo com ela muda estratégia e começa uma nova dieta radical, né? A pessoa que quer emagrecer, ela olha para isso como eu vou encaixar esses programas na minha vida?
Como a partir de agora eu vou me comportar num churrasco em família? Como eu vou poder ir a um barzinho com os meus amigos sem me sentir culpada, né? Quais ações eu vou poder fazer com que eu me sinta bem e eu possa estar presente com os meus amigos? Isso é muito importante, você ir ressignificando tudo que tem relação com a comida, né? Então, os eventos, o seu dia a dia mesmo com a comida, aquele dia que você está extremamente cansado, em que vem aquela recompensa da comida, como você vai agir a partir de agora? Você precisa refletir. Então, quem quer emagrecer, reflete, pensa, olha para a relação com a comida. Quem quer ser emagrecido, quer só o milagre, quer o imediatismo, quer que alguém passe a fórmula mágica para ela. Um outro ponto de reflexão importante é a autossabotagem. A pessoa que quer ser emagrecida, ela o tempo todo se pega nesse processo de autossabotagem, em que tem as escapadas, em que tem essas festas e ela se acaba, e isso é muito prejudicial para o processo. Aliás, a gente tem um vídeo sobre autossabotagem. Se você quiser entender um pouco mais, é só acessar o link. A partir do momento em que você começa a entender a sua relação com a comida, começa a se colocar como protagonista do processo, tudo vai ficando mais fácil, né? Quando eu falo fácil, não significa que não vão ter obstáculos. Claro que como todo início, né, toda mudança que a gente vai fazer na nossa vida, ela demanda uma energia maior, né? Então a gente precisa pôr uma energia maior, a gente precisa buscar novas ferramentas e aprender a lidar com essas novas ferramentas. Um exemplo legal é quando a gente precisa chegar num lugar, né? Então você tem o objetivo de chegar até tal lugar. Se você for a pé, claro que você chega, né? Com um esforço maior às vezes. Agora, se você usa uma ferramenta, né? Ou usa uma bicicleta para chegar nesse lugar, vai ser mais fácil, né? Então a gente pode associar até os tratamentos que a gente faz aqui no núcleo de obesidade do Endovale com essa associação, né? Em que você entender o caminho que você vai percorrer e utilizar as ferramentas certas, você vai chegar no seu objetivo de uma forma mais leve, né? Então, se você usa, né, o balão por um período, ou se você precisa, né, tem a necessidade e faz a sutura gástrica, tudo isso vai fazendo com que o seu processo seja mais fácil. Não significa que você não precisa conduzir, né? Então, se você vai de bicicleta, por exemplo, para esse caminho, vai ser mais fácil do que a pé, né? Mas você vai ter que conduzir, pedalar, né? Gastar uma energia para chegar até o seu objetivo. É como os profissionais e os procedimentos que você usa nesse caminho. Lembrando sempre, quem vai conduzir vai ser você, né? Senão, a bicicleta não vai sozinha até o lugar. Ou seja, o balão, ele não faz o papel dele sozinho, né? O balão não te emagrece, ele te auxilia no processo de emagrecimento. A sutura gástrica é a mesma coisa, ela te auxilia no processo de emagrecimento. E aí, você conseguiu se identificar? Se você está no processo de querer ser emagrecido ou de emagrecer, pense nisso e seja o protagonista da sua mudança. Se você gostou dessa nossa reflexão, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e conhecidos que você acha que precisa ouvir um pouquinho sobre esse tema e comente. Faça comentários, faça perguntas e sugestões de novos temas. Tchau, tchau! Até a próxima!